Eu vou começar te agradecendo, viu? Muitíssimo pelo aceite, né? Desse convite, em nome da Escola Aberta no Galpão, que é essa iniciativa de trazer temas em torno, né, da arquitetura e do urbanismo, por dentro da arquitetura e do urbanismo, mas, sobretudo, também a partir da cidade, né, e da vida na cidade, que é o que nos importa de fato. Eu estou coordenando as lives de todas as sextas-feiras de setembro. Essa é a última, né? A gente acha que vai fechar muito bem. E eu deixei esse tema por último, porque eu acho que ele precisaria de umas discussões anteriores que nós fizemos com a Joseli, que é professora da Estadual de Ponta Grossa, com a própria Cristiane Pasquini, que é quem idealizou a Escola Galpão, e com a Joseli a gente entrou em todas as intersecções possíveis de gênero, sexualidade, pensando essa vida, esses enfrentamentos na cidade, né? Do direito, né? A vida e a diversidade. A Cris Pasquini, a gente tratou, né, de articular edifício, cidade, arquitetura contemporânea. E semana passada a gente conversou com a Priscila Leonel, que é pedagoga, que é artista, design, que é artesã, que é um monte de coisa e que faz uma tese de doutorado sobre o tema da ancestralidade, tá? Uhum. Então, acho que a gente tem uma sequência, assim, que precisa mesmo ser, vamos dizer assim, fazer umas considerações finais para a gente abrir, né, outras possibilidades e não encerrar. E eu acho que o direito né, com reticências, como a gente colocou, à cidade, a essa vida contemporânea, traz para a gente esses desafios, tá? Então, por tudo isso, obrigado pela participação. Estou muito feliz, sobretudo porque nós somos amigos. A Mayara é uma daquelas pessoas que sempre é gostoso encontrar, que com um copo de cerveja a gente chega a um tema assim Vai profundo, né? longe, vai longe. Então, eu não vou te apresentar, gostaria que você se apresentasse rapidamente, contasse um pouquinho da sua trajetória e do porquê da arquitetura e do porquê do doutorado em arquitetura, urbanismo e planejamento, claro. Tá bom? Bom, obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que no meio dessa loucura toda que foi a pandemia, que é a pandemia, né, não acabou ainda, a internet ela possibilitou, as redes sociais possibilitaram essas trocas, né, essas possibilidades de conversa e de conversas necessárias e que antes estavam muito colocadas em determinados lugares. E hoje a gente vê uma possibilidade, né, de extrapolar limites e a gente conseguir falar sobre temas tão importantes para tanta gente, para muita gente, né? E a gente difundir questões que são muito relevantes. Então eu agradeço, né? Achei muito legal a iniciativa da Escola Aberta no Galpão. Agradeço muito o convite. Eu acho que é um fit aqui, né? É a duplinha que eu sempre quis fazer aqui, né? Esse bate-papo que a gente sempre acontece aqui, geralmente entre nós, e colocar isso, extrapolar isso é muito interessante. Bom, eu sou arquiteta urbanista. Nos últimos anos eu sou só urbanista, né? Eu sou alguém nos últimos 6 anos que estou pensando, refletindo e falando sobre a cidade, né? E tentando construir cidades mais justas e cidades que sejam para todo mundo, né? E tentando ampliar os espaços onde a gente consegue fazer essas discussões. Eu me formei em arquitetura e urbanismo na Unip, no interior de São Paulo, no campus de Bauru. Sou especialista em projetos e obras públicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E sou mestra e doutoranda em políticas públicas, na linha de economia política, economia política do poder e conflitos urbanos pela Universidade Federal do Paraná. Né? Então, eu tenho uma carreira que não tem uma carreira, né? Tenho uma formação que ela não é linear. Né? Eu hoje sou docente também, né? Além disso tudo, eu estou terminando o doutorado na Federal e eu sou docente. E eu costumo dizer que
A docência é o lugar onde eu ensino sobre cidade e onde eu aprendo sobre muitas outras coisas, né? Aprendo sobre a necessidade do diálogo, aprendo sobre trocas, sobre diferentes existências e diferentes formas de viver essa cidade. Então, eu acho que a docência me ensina muito ao mesmo tempo que eu aprendo, né? É uma troca toda, assim. E acho que é um pouco isso sobre mim, assim. E aí, dentro da minha linha de pesquisa, né, eu pesquiso fundamentalmente função social da propriedade, né? Então, o que é função social da propriedade, por que ela é tão importante e como que o Estado constrói essa função social da propriedade, né? Então, começou com uma discussão lá atrás. A minha inquietação começou de tentar entender por que as pessoas moram onde moram e como as pessoas moram. E aí até entender que o grande problema era, em linhas gerais, a propriedade. Então eu tenho construído isso, assim, de tentar entender que lugar é esse, que propriedade é essa dentro desse sistema, assim, de cidade, que, enfim. Acho que é isso. Muito bom. Acho que é uma trajetória que começou agora, né? Assim, mas já tem assim uma intensidade, não na quantidade de tempo, mas por tudo que você se envolve, né? Eu acho que essas intersecções que a gente faz, né, de temas dentro de uma mesma área e dialogando com outras, né, nos permite também buscar, né, acho que informações, mas buscar conhecimento, né, em torno daquilo que a gente quer não só pesquisar, mas compreender. No caso de uma arquiteta como você, também compreender para fazer, né? E aí, eu acho que o direito à cidade, né? Você falou, já citou agora, falando que você está envolvida com a temática da função social da propriedade, né? E depois eu quero falar disso. Mas eu queria, antes, para todo mundo que está assistindo, né? E também essa conversa fica registrada, dizer que não dá para a gente começar essa conversa sem dizer que a gente está falando de uma noção, né, quase que poderíamos chamar de um marketing, né, urbanístico, um marketing filosófico que o Lefebvre criou, né, que esse autor que publicou o livro em 1968, né, dentro do contexto que vivia a França, das manifestações, e trouxe essa ideia, que virou um slogan, né? Mas não no sentido bom da palavra, né? Eu acho que ela virou uma marca de luta, né? E eu tenho percebido, assim, que cada vez mais a gente fala do direito à cidade e parece que cada vez menos se lê o Lefebvre, se lê a obra, né? Eu sempre digo isso. Posso estar também sendo um pouco dramático, né? Mas eu acho que, de fato, a gente lembrar, né, que essa expressão, que essa ideia surgiu de um autor, né, que se incomodou, né, com a vida urbana, né, e se incomodou com uma crítica dos marxistas, né, sobretudo advinda dos marxistas, que extraía do conteúdo social a interpretação do sujeito, né? O Lefebvre faz essa crítica, né? E antes de começar, tem um trecho que foi escrito pelo David Harvey, né? Que é um geógrafo e que todos nós aqui acho que conhecemos mais ou menos, porque também é um dos geógrafos que escreve, né? E que está aí na luta pela crítica, né, a esse modelo de cidade que nós temos hoje. E o Harvey escreveu assim, né? O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos. É o direito de mudar a si mesmos por mudar a cidade. É, sobretudo, um direito coletivo e, ao invés de individual, pois essa transformação, inevitavelmente, depende do exercício de um poder coletivo para dar nova forma ao processo de urbanização. O direito a fazer e refazer nossas cidades e nós mesmos como quero argumentar, diz o Harvey, um dos mais preciosos. E assim,
mais negligenciados, né, de nossos direitos humanos. Perguntinha, que eu gostaria que você comentasse. Você acha que se o Lefebvre tivesse escrevesse o Direito à Cidade hoje, ele daria esse nome ao livro? Não sei. Eu vou contar. Há 2 anos atrás, eu tive um trabalho meu que foi... Há 2 anos atrás, a gente comemorou 50 anos do livro Direito à Cidade. E aí, eu tive um trabalho aprovado na Universidade de Lisboa para apresentar um trabalho, e era um seminário sobre o direito à cidade. E lá tinham alguns orientandos, algumas pessoas, algumas figuras que foram orientandos do Lefebvre. E essa foi uma discussão que surgiu, né? Porque o que é o direito à cidade se a gente atualiza ele hoje? Se ele escrevesse agora? Porque, assim, se a gente pensar que o direito à cidade foi escrito em 1968, ou seja, 52 anos atrás, e lá já existia uma urgência de se mudar a forma como a gente pensava a cidade, e de lá para cá a gente não assistiu nenhuma grande transformação. Na verdade, o que a gente tem assistido a olhos nus, e principalmente nesse momento, principalmente um aumento na desigualdade, e cada vez mais. Esses dias atrás eu vi, e é engraçado, assim, um candidato a prefeito de São Paulo falou que assim que se ele for eleito, ele vai fazer um plano diretor liberal. E aí, quando eu vi aquela fala, eu fiquei... Porque, assim, se a gente não percebeu ainda a urgência de se repensar a cidade coletivamente, e se há 50 anos tem pensadores falando sobre isso, e sobre essa necessidade urgente de se alterar a forma como a gente produz e a forma como a gente consome a cidade, chegou num ponto hoje que eu estava até pensando antes de vir falar, né? Porque quando a gente vai falar sobre direito à cidade, a gente pensa muitas coisas. Faz tanto tempo que a gente fala sobre isso, e é um pouco assustador quando a gente vê que na prática e no cotidiano isso não se altera. Que ainda hoje as pessoas continuam achando que a cidade, que dá para pensar a cidade de uma forma individual. Ou que a gente consegue pensar a cidade, construir cidade apenas pela visão e pela vivência de alguns. Eu acho que se o Lefebvre escrevesse o Direito à Cidade hoje, ele colocaria talvez o urgente na frente, né? Ou em algum pedaço. Porque antes de mais nada, uma necessidade urgente de ser repensada. Da gente pensar como a gente tem feito essa cidade, como a gente tem consumido essa cidade. E que cidade é essa? Né? Então, não sei se ele... É uma boa pergunta se ele repensaria o nome ou se ele pensaria num outro conceito, né? Não sei ainda. Precisaria pensar. Talvez um dia a gente faça uma outra live. Eu acho que a pergunta ela é importante no sentido de que o conceito, né, do direito, ele carrega em si uma institucionalização, né, da coisa. E o que o livro está falando, né, o que o Lefebvre trouxe, né, com o direito à cidade, é uma discussão que vai além disso, né? Que inclusive é uma crítica à cidade capitalista industrial, né? E à cidade modernista, né? Na verdade, ele vai criticar essa cidade do formato, do modelo, da série, Da né? função, né? Agora, sim, e aí ele vai trazer essa discussão, assim, e em um momento do livro, do Direito à Cidade, ele diz que de fato isso nunca vai acontecer se não houver um processo mesmo de revolução, né? Ou seja, de transformação da coisa. Isso levaria também a uma interpretação, né? Que seria ao rompimento do modo de produção capitalista, né? Mas como a gente não pode esperar o rompimento do modo de produção capitalista, a gente está tendo que abraçar os fragmentos, né? E a partir do fragmento tentar chegar a um todo. A gente não vai chegar a um todo, né? Porque o todo é aquilo que é inacessível mesmo no mundo da fragmentação, não é? Então acho que
essa ideia do direito, né, ela traz essa necessidade nossa de por onde ir, né? Ou seja, por onde eu começo, né? Por onde eu vou, quais são as iniciativas. Mas você sabe que, assim, é interessante, porque quando a gente vai falar sobre cidade, se a gente for pensar a cidade de fato, o que, que é uma cidade, né? Da onde vem a cidade? A gente vai entender que a cidade, ela é também, dentre as muitas considerações que dá para fazer, ela é um produto capitalista. Né? A cidade é algo que o tempo todo a gente está produzindo, vendendo, comprando. A vida nossa acontece nessa cidade, mas a gente não pode perder de vista a frase da Hermínia Maricato, que eu acho muito importante, ela fala: a cidade é o palco da luta de classes. Né? Eu não sei se ela é só o palco, mas ela também é o motor dessa luta de classes. A cidade, Sim. ela é um metamorfo, talvez, sabe? Que a gente produz, que a gente consome, a gente precisa entender a cidade como um produto. Eu acho que quando a gente entende a cidade como um produto, a gente entende por que tem tanta gente que acessa muitos espaços e poucas pessoas que não acessam quase nada. Né? E a gente começa a entender também para quem que é essa cidade, para quem foi feita essa cidade. Eu acho que, de fato, né, essa questão do direito à cidade, ela precisa... Claro, a sociedade vai mudando, a gente precisa renová-la, né? Fato. Renovar os conceitos, né? Mas você trabalha com duas dimensões que eu acho que perpassa, né, por essa ideia de que direito nós estamos falando. Uma delas são as políticas públicas, tá? E a outra é a função social da propriedade. Eu queria que você comentasse um pouco, né, se seriam as duas conteúdos, né, dessa renovação da ideia do direito, né? Ou seja, nós não rompemos de fato, nós não fizemos a revolução, mas nós encontramos caminhos por dentro do Estado, né? E também, depois, com o terceiro ponto que eu quero colocar, que é a participação popular, né? Que seria também trazendo o conteúdo da sociedade pensado pelos sujeitos, tá? Mas primeiro, queria que você abordasse um pouquinho sobre essa questão acho que sobretudo das políticas públicas, né, da função social da propriedade. Então, quando o Lefebvre vai pensar a função social, quando o Lefebvre vai pensar o direito à cidade, lá na década de 68 e tudo mais, ele está falando muito numa perspectiva de transformação num pensamento coletivo, né? O direito à cidade, ele vai pressupor uma outra forma de se pensar a cidade, um outro espaço, uma cidade construída por diversos outros sujeitos. No Brasil, o direito à cidade ele vai entrar a partir da década de 70, 80, ali, com os pensadores, porque vai ter uma tradução do direito à cidade feita por uma língua portuguesa, né? Então, alguns autores ali, não sei se é do Sebrap, eu sou alumento do Sebrap, né? Eles vão começar a utilizar o Lefebvre como forma, ou como esse pensamento do direito à cidade, para tentar entender as contradições que existiam na questão urbana no Brasil. Aqui, o direito à cidade vai estar muito interligado, é uma leitura que eu tenho, muito interligada na questão de infraestrutura e habitação, e transporte e mobilidade urbana, né? Porque aqui eram questões que eram extremamente problemáticas, né? A década de 70 é quando o Brasil supera a população urbana, supera a população rural, e é quando explode, não que a gente tinha condições de cidades boas, né? Mas é quando, de fato, vai explodir as problemáticas urbanas. E aí, o direito à cidade, ele meio que se atrela à discussão de reforma urbana. E a partir da Constituição, ele vai estar muito interligado à questão do direito à moradia adequada, né? A moradia para todo mundo, e ele vai estar ligado também à questão de função social da propriedade. Por que ele vai estar ligado à questão de função social da propriedade? A gente entende que a propriedade é um nó, né? Por que é um nó? Porque a propriedade é um troço muito bizarro, né? Porque é algo que uma pessoa cercou e falou que é meu, e portanto cercou e dizendo que é meu, é um processo. E aí é interessante, porque o próprio direito, e aí você vai citar o direito ali atrás, o direito ele é construído
pelo Estado como forma de dar legitimidade para a propriedade. Então, eu construo um direito para dizer que essa propriedade ela é válida. Inclusive, vou dizer que é quase válida numa questão de nascimento, né? Então, Márcio, que lindo. Que era uma questão de, né, eu tenho direito à propriedade como se ele fosse um direito que me acompanha desde o meu nascimento. Não é assim. E aí as pessoas começaram a perceber, e essa discussão se fortifica a partir da Constituição de 82, quando, através do movimento da reforma urbana, a gente tem a inserção da questão da problemática da política urbana no capítulo da Constituição, a gente acaba atrelando, né, o direito à cidade a 3 questões principais. A gestão democrática das cidades, a gente vai atrelar a função social da propriedade e a gente vai atrelar a questão do direito à moradia. Os movimentos sociais de luta por moradia vão atrelar a função social da propriedade e o direito à cidade, dizendo que a propriedade urbana, e aí quando eu estou dizendo propriedade, é importante a gente colocar aqui que eu não estou dizendo o apartamento que você tem lá que está parado. Eu não estou falando daquela casa ou daquele terreninho que você deixou ali para construir no futuro. Eu não estou falando das pequenas pessoas. A gente está falando de grandes proprietários de terra, enormes proprietários de terra, que ao longo do tempo deixaram a terra improdutiva, parada, à espera de especulação imobiliária. O que está acontecendo nesse momento no Brasil? Agora, né? Muita gente comprou terra. Há um tempo atrás, quando estava desvalorizado, comprou terra e foi acumulando terra. E agora, com a pandemia, tem acontecido o que a gente tem chamado de boiadas urbanísticas. O que é a tal da boiada urbanística? É um conglomerado de construtoras tentando alterar as leis de zoneamento e as leis do plano diretor de forma a construir acima das possibilidades construtivas da cidade. E aí, a gente, arquitetos, urbanistas, geógrafos, a galera que está discutindo cidade, está correndo atrás para segurar isso. Fala assim, não dá, né? A propriedade já é algo perigoso, então calma, segura a onda, né? Porque a propriedade, os grandes proprietários de terra, ainda ditam como a cidade funciona. Né? Então, a gente vai atrelar a função social da propriedade para fazer essa discussão de, cara, a propriedade é o quê? Como que a gente tem que pensar a propriedade numa sociedade que é extremamente desigual? Num momento como esse, a gente está assistindo a olhos nus. Eu acho que a pandemia ela traz algumas... A pandemia demonstrou de alguma forma como que a desigualdade é pesada. Porque ao mesmo tempo que a gente tem grupos de construtoras tentando alterar os conteúdos e as leis urbanas para favorecer a si, e conseguindo em muitos lugares, a gente tem uma justiça que está autorizando a reintegração de posse, que está falando ok para despejo, retirando o lugar das pessoas, onde as pessoas moram, assim, justificando pela via do direito. O direito deixa, eu estou dentro da lei, e aí eu retiro a moradia, o lugar onde a pessoa construiu a sua vida. Eu tiro o direito à moradia daquela pessoa, justificado aqui, andando com a lei debaixo do braço. Então, quando a gente vai atrelar o direito à cidade, que é o direito de produzir, de viver, de consumir, de utilizar essa cidade, quando a gente atrela a ela a propriedade, é porque a gente entende que a propriedade é um empecilho para conseguir construir ou consolidar um direito à cidade, né? O direito pleno à utilização dessa cidade. Por isso que a gente atrela ali o direito à cidade à questão da propriedade. E a gente atrela a questão da moradia e as políticas habitacionais e uma série de coisas, porque as pessoas, o básico ali para as pessoas viverem bem na cidade é que elas tenham acesso à moradia. A moradia, ela é uma condicionante inicial, e aí, se a gente for entrar na discussão da moradia, a gente vai entrar numa discussão muito profunda. Mas a moradia, ela é uma questão importante, porque as pessoas precisam ter aonde morar, né? Essa segurança da titularidade da terra, essa segurança que
que traz, né, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu construo, o lugar onde eu vivo é importante, mas a gente também tem que discutir aonde está essa casa, onde está essa moradia, né, onde ela é inserida, e aí a gente vai atrelando o direito à cidade, a gente vai trazendo essas questões que são importantes para conseguir, de uma forma ou de outra, demonstrar o quanto a cidade ainda é desigual, né, a gente vai atrelando o direito à cidade a lugares onde a gente precisa mostrar, né. Então, por que que a gente está discutindo moradia? Porque as pessoas precisam de lugares para morar. Por que que a gente está atrelando o direito à cidade à propriedade? Porque a gente precisa discutir essa noção de propriedade individualizada que a gente tem no Brasil. E a gente vai discutir o direito... Agora vem o terceiro ponto, né? Que você vai tratar sobre gestão democrática. Então vai. Porque a gente vai atrelar a gestão democrática, porque a gente precisa entender que é isso, né? As pessoas precisam estar também nos lugares de poder para conseguir pensar que cidade é essa que a gente vai construir, né? Quem está construindo a cidade? Quem está pensando, quando a gente... Uma questão básica aqui para quem está online, né? Plano diretor municipal é uma lei que define a longo prazo o crescimento da cidade. E bem sintético vai ser isso. O plano diretor ele é participativo, porque ele pressupõe que as pessoas precisam participar do processo para que as pessoas, de fato, consigam falar, olha, eu quero que minha cidade cresça de tal forma. Quem aqui, rapidamente, entrou um monte de aluno agora, aí quem é aluno meu já sabe, quem aqui já participou de um processo de elaboração de plano diretor? Eu participei. Mas do todo, aqui estamos em 21 pessoas. Tirando eu e você, estamos em 19. Quem daqui já participou de um processo de elaboração de plano diretor? Aqui em Curitiba, as discussões de plano diretor eram feitas na segunda-feira à tarde. Então, quem participa, quem consegue de segunda-feira à tarde sair e ir lá participar de um processo de elaboração de plano diretor? É importante que as pessoas participem para as pessoas conseguirem, no longo prazo, entender como eu quero que a cidade se desenvolva, para que lado, de que forma eu quero que essa cidade se desenvolva. Por isso que é importante a participação. Mas a gente, de fato, quem participa? Então, a gente vai atrelando ao direito à cidade. É interessante observar isso no Brasil, porque fora daqui tem um outro olhar, assim. Mas no Brasil a gente vai atrelando o direito à cidade questões que no Brasil são muito problemáticas. Né? Então, a falta de participação, a falta de acesso à cidade como um todo e a falta de acesso à moradia. Eu acho que é isso. Falei demais. Mas, não, falou, tá bem, tá ótimo. Mas eu acho que tem um ponto que a gente precisa não esclarecer, né? O pessoal que está assistindo aqui, na verdade, sabe, eu acho. Mas acho que a gente precisa pensar sobre ele, né? Que mesmo políticas públicas como a política habitacional, ela é maravilhosa mesmo, viu, Patinha? Mesmo políticas públicas como a política habitacional, vamos pegar o programa Minha Casa Minha Vida, que foi a última, né, em grande escala, em grande intensidade, em extensão do território. Ela criou, como a gente não alcançou, né, o processo integrado da reforma urbana, né, ou seja, a gente tem um processo de implementação, de articulação das políticas territoriais articuladas, né, no mesmo momento, ou seja, política de educação, saúde, mobilidade, habitação, naquele mesmo momento. Nós temos cidades no Brasil, e não foram poucas, que o faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, né, as casas principalmente, criaram novas áreas da cidade. Né? Você tem cidades que, assim, 3.000 casas, né, 3.500 casas, 4.000 casas, que criaram uma nova área da cidade sem infraestrutura, sem equipamentos. Bom, as infraestruturas básicas, porque algumas coisas nós garantimos, né? Sim. O Estatuto da Cidade garantiu, não vamos também dizer que não conseguimos nada. Conseguimos. O Estatuto da Cidade, 10 de julho de 2001, né, aprovado.
e tá aí, né? Um marco. Bem ou mal tá aí. Então, o que eu queria, não te perguntar, mas comentar, né? Eu acho que, como a gente não atingiu esse programa integrado, né, da reforma urbana, pela reforma urbana, ocorre de políticas como a própria política de habitação criar uma negação da cidade, entende? Eu vou explicar. Ou seja, ao mesmo tempo que você permite o direito, né, a ter a moradia, você cria a negação de outros direitos, que é o de mobilidade, de acessibilidade, né, de ir e vir na cidade. Já que muitas dessas áreas elas vão estar na periferia da periferia, uma periferia nova, criada. Né? E aí eu acho que a gente tem um problema que agora, claro, mergulhou num abismo, né? E a gente não sabe como que vai sair disso, né? Porque a gente não tem um plano de fato para olhar e dizer, o norte é aqui, pelo menos para a gente criticar, né? Não, assim, ó, eu acho que a questão habitacional no Brasil, ela é uma construção muito interessante de se olhar. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, é o Getúlio, lá atrás, que constrói pela primeira vez a noção atrelada do desenvolvimento humano, atrelado à questão da moradia. O que isso quer dizer? Na gestão do Getúlio, ele vai construir o sonho da casa própria. Que para você conseguir fazer a sua emancipação econômica, você ser alguém no mundo, você ser alguém na sociedade, você precisava ter casa. Por que é importante pontuar isso, assim? Os programas habitacionais que foram feitos no Brasil, a gente tem 2, por enquanto, que são muito grandes. O BNH e o Minha Casa Minha Vida. Esses programas habitacionais foram alocados uma grande quantidade de dinheiro, né? A gente tem uma grande quantia de dinheiro que é alocado para esses 2 programas. São programas habitacionais que, na teoria, eram para atender algumas demandas específicas, mas que, em linhas gerais, na verdade, esses programas mais promoveram a periferização do que outra coisa, né? Tem 2 questões, assim. O Minha Casa Minha Vida, eu acho que ele é uma questão interessante, assim, porque os 2 programas, eles são muito parecidos, né? É a produção habitacional perpassada por um banco, feita por um banco. A primeira questão que tem é quem consegue entrar conseguir uma habitação a partir ou passando por um banco. Então você já tem um corte, né? Não é todo mundo que vai conseguir ter acesso a esse espaço. Quem mais precisa não consegue acessar essa moradia, né? Por um outro lado, por que se faz programa habitacional? E qual que é a urgência de programa habitacional? E por que, inclusive, o Bolsonaro, nesse momento, está criando um programa habitacional? Né? Porque ele soltou aí o Casa Verde e Amarela, a gente não pode esquecer. Esses programas, em linhas gerais, eles não são criados para, de fato, diminuir o déficit habitacional. A gente não pode esquecer o enorme mercado que a construção social, que a construção civil movimenta. Né? E quando eu estou falando da construção civil, eu não estou movimentando só. Quando eu construo uma casa, eu mexo no mercado de insumos, eu mexo no mercado de trabalho, né? Eu aumento a produção de mão de obra e eu consigo movimentar um mercado muito grande. E outra coisa, eu consigo justificar essa política pública que efetivamente ela não diminui o déficit habitacional, mas eu consigo justificá-la no sentido que todo mundo quer ter casa. Porque o Getúlio construiu lá atrás. Todo mundo sonha com a casa. Então a gente constrói programas habitacionais que não alteram o déficit, que incidem muito pouco sobre o déficit habitacional, que não chega nos lugares onde mais deveria chegar, não chega na população que precisa de fato de casa. E a gente faz um programa habitacional que ele é descolado. Minha Casa Minha Vida, o grande problema dele é que, em grande parte, ele foi um pouco descolado das políticas das políticas fundiárias municipais. Tem um caso, eu não sei se tem algum aluno meu aqui que é de Guarapuava, se tiver, dá um check aí, porque Guarapuava é uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo. Perdão, Guarapuava é uma cidade aqui no meio do Paraná.
É uma cidade importante porque ela está bem no meio do estado, né? E o Paraná ele tem uma construção tripartite. Então, o meio do estado ele é assegurado por Guarapuava. Aqui, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que foi feita em Guarapuava, ele está completamente segregado da cidade. Completamente. Por que eu citei Guarapuava? Porque lá é visível o quanto longe ficaram as casas do Minha Casa Minha Vida. Né? E o quanto é difícil essas pessoas que estão nessas localidades conseguirem acessar alguns espaços, porque, por vezes, algumas estão, inclusive, no meio, né, de rodovias. Então, para você ir para Guarapuava, você precisa passar pela rodovia. E tem uma série de dificuldades. E nas cidades do interior é onde a gente vai mais observar esse impacto do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, aonde foi colocado, é colocado onde a terra é mais barata, porque daí eu consigo maximizar o valor da minha construção, né? Aqui em Curitiba, os passivos também, né? Eu tenho uma aluna que está estudando um conjunto residencial do Minha Casa Minha Vida, que é isso, 3.000 casas. É, assim, um número enorme. E o pior é que, antigamente, o local onde foi construído isso era uma APA. E, de repente, deixa de ser uma APA. E, de repente, é construída uma casa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente vai olhando e vai observando como que as legislações vão sendo alteradas e o quanto o Minha Casa Minha Vida ele vai contribuindo e muito para a periferização. Né? E vai contribuindo e muito para um processo de periferização um pouco cruel, porque ele vai construindo a casa, principalmente as faixas menores, nas regiões periféricas, e ele expulsa a população que está ali. Então, cada vez mais eu esparramo a pobreza para territórios mais longínquos, do centro, da cidade formal e tudo mais. Por isso que a gente vai atrelar muito o direito à cidade à questão da moradia, né? E da moradia bem localizada. Eu acho que é isso que é importante enrolar ali, ou deixar bem atrelado. Exatamente. E você está falando como uma arquiteta? Como assim? Ou como uma cidadã? Eu acho que dos dois. Eu acho que assim, eu falo como alguém que está pensando em políticas públicas, né? Porque eu acho que tem uma urgência da gente começar a pensar. Tem uma questão que a gente fala muito, e que tem ouvido muito falar nos últimos anos, que o Estado não tem dinheiro. A gente tem que diminuir o Estado, que a gente tem que, né, enfim, virou essa máxima aí da discussão de diminuição do Estado. Quando, na verdade, o Estado tem muito dinheiro. Né? Ele só é mal canalizado. A gente não pode perder de vista aí que o maior reduto de corrupção, de lavagem de dinheiro estão nas grandes construtoras nesse Brasil. A gente precisa pensar urgentemente a forma como a gente provê cidades, como a gente pensa habitação. E se o programa habitacional que a gente tem construído nesses anos todos, poxa, de quando que é o BNH? 64? Acho que é isso, né? O BNH é 64. Depois eles passam muitos anos. Quando chega o Minha Casa Minha Vida, é óbvio que tem alterações ali, estruturais, mas é o provimento habitacional. No final é isso. E aí, assim, é esse o programa habitacional que a gente está querendo? Não dá para a gente começar a pensar em outras formas de habitação? Eu acho que nesse momento, né, a gente começa, agora tem uma figura importante, uma figura interessante, que é o Boulos concorrendo à Prefeitura de São Paulo. E colocando, né, trazendo aí na agenda discussões interessantes sobre habitação. Né, a gente pensar em uma urgência da gente repensar as formas como as pessoas estão vivendo na cidade, e uma urgência de se repensar como a gente está provendo, como a gente está construindo essa habitação. Eu falo nos dois sentidos. Como arquiteta, né, eu acho que é importante, assim, esses dias atrás eu coloquei meus alunos para discutir aluguel social, que eu acho que a gente precisa começar a pensar em outras formas de cidade. E eu também penso como cidadã, porque, assim, uma das coisas, e uma reflexão aqui que fica, eu acho que a gente perdeu um pouco da nossa capacidade como que eu posso dizer, assim, a gente perdeu um pouco da nossa capacidade de olhar para as coisas e ficar um pouco assustado com as coisas, né, de se achar, sumiu a palavra,
Mas a gente olhar para a habitação e a gente olhar para como tem sido feito o provimento habitacional no Brasil, e a gente não olhar para isso, não pensar, cara, precisa mudar isso, a gente precisa alterar essa forma, a gente precisa pensar de uma outra forma, a gente precisa começar a trazer essa discussão para o público, sabe, Márcio? Eu sempre fico pensando nisso, assim. A gente precisa começar a mostrar para as pessoas, e aí as pessoas precisam começar a entender que cidade é essa, e a urgência de se repensar a cidade, a urgência de se repensar aonde as pessoas vivem e como as pessoas vivem, sabe? Eu acho que acho que antes, há alguns anos atrás, a discussão era que a gente tinha que compreender a ideia de periferia. Eu acho que hoje não é só compreender, é renovar a ideia da periferia, né? Assim, primeiro a gente abandonar o estigma, né, que é comumente usado, né, para você tratar desse termo que não é um termo, né, que se refere somente ao plano físico da cidade, né, que é o plano social, assim, que é a essa dimensão social, ou seja, ser periférico não significa necessariamente você viver nas beiradas da cidade, na borda da cidade, ao contrário, né? Daí o movimento de luta por moradia, né, que vão ocupar os prédios, edifícios do centro de São Paulo, de outras cidades, e vão mostrar isso, né? Ou seja, a ideia de periferia articulada a essa narrativa muito bem construída da marginalidade, né, que vai fazer com que que as políticas, inclusive, né, tem dado, né, continuidade a essa ideia passada já, né, É interessante, da periferia. porque a gente constrói assim, ó, tem uma questão, né? O Brasil, ele é um país, a gente é um país essencialmente urbano. 85% da nossa população está na cidade. É óbvio que porque a gente tem um país de tamanho continental, a gente não consegue pensar em cidades ou problemas urbanos de uma forma, né? Os problemas urbanos que a gente vê aqui em Curitiba são muito diferentes dos problemas urbanos que a gente enxerga aí em Lençóis, Bauru e afins. Aqui em Curitiba tem uma questão. Curitiba é reconhecidamente, né, como uma cidade modelo. Cidade modelo de planejamento, a cidade europeia aqui, com um monte de aspas, a cidade, né, que é um... Curitiba tem... Quando eu estava na graduação, não sei se tem alguém aqui da Unip, mas eu estudei com o Paulo Burgo. Paulo Burgo era professor de planejamento urbano. E uma vez falando sobre Curitiba, ele falou: Curitiba é a cidade que tira o pobre do centro numa velocidade sem igual. Na época, imagina, né? E de fato é. E sabe qual que é o problema? Curitiba ele tem um processo de urbanização que, na verdade, empurrou os cordões de pobreza para os municípios limites. Então, a gente metropolizou a pobreza aqui, sabe? E a cidade, de fato, ela vai ficando... E a gente tem em Curitiba um processo diferente, que não é um processo radial, que só ficou a pobreza na borda. A gente empurrou a pobreza muito para o sul e para o sudeste da cidade, assim. E a gente escondeu. Então, assim, quando a gente vai falar sobre periferia, sobre periferização, existe um processo de criminalização dessa pobreza no Brasil muito forte. Nos últimos anos, e a partir da década de 90, a gente atrela isso a uma questão de sustentabilidade, porque, de fato, a gente começa a discutir questões de meio ambiente. Aonde estão localizadas as periferias no Brasil? Nas regiões de proteção ambiental, porque é onde não tem preço à terra. Em linhas gerais, é isso, né? As periferias estão localizadas em lugares onde a galera não tem interesse naquela terra. Curitiba, grande parte das periferias estão localizadas muito próximas à beira do rio. Na maioria das cidades são assim, ou na beira do rio ou na região periférica da cidade. E aí, quando a gente olha para os programas habitacionais, eles não vão ser construídos na beirada do rio, mas mas eles vão ser construídos em lugares onde o preço da terra é muito baixo ainda. Né? Então, ele acaba reproduzindo aquilo que a periferia, aquele processo de periferização, mas agora é um processo de periferização institucionalizado, que é muito pior. Né? Porque eu estou legitimando esse processo de periferização. Complexo, né? A gente vai olhando, a gente vai entendendo as questões, assim, e inclusive, né, até essa questão questão de meio ambiente. Quando eu falo, né, que tem esse programa, tem esse conjunto habitacional que é enorme, uma região aqui de Curitiba, que ele é construído numa APA.
né? E depois, quando a gente vai ver quem construiu e quem fez isso daí, você vai olhando e o dono da terra era muito próximo de quem era o manda-chuva da época. Então, você vai entendendo como que a gente fez um processo de periferização muito institucionalizado também. E você, Mayara, você acha que a arquitetura e urbanismo, o campo, né, do conhecimento, vai chegar está chegando, vai chegar na periferia? Está havendo uma mudança, de fato, vamos dizer, estrutural, né? Não conjuntural apenas do ponto de vista da interpretação que se tem, né, do campo da arquitetura, quando eu procuro, né, quando um jovem procura o curso de arquitetura, passa por ele, né, e se torna arquiteta e arquiteto. Isso significa muita coisa, né, para a gente sabe disso, o que é passar por uma universidade, né, se transformar, né, com esse momento e passar a olhar a sociedade pelas lentes, né, da ciência. Né? A gente faz, esse é o nosso processo. Agora, algumas áreas do conhecimento, como tem uma vinculação, né, muito forte com o mercado, e é fato, são as áreas aplicáveis, né, vamos colocar dessa forma, ela tem, às vezes, um retorno às caixinhas que a gente estava antes de abrir nossos horizontes, né? Qual que é a sua expectativa? E como que você, como uma professora contemporânea, jovem, né, que está olhando fazendo o curso de arquitetura e urbanismo, né, assim, está mexendo ali no plano de ensino, está transformando aquele momento? Eu sou uma pessoa esperançosa. Assim, nasci, tem uma esperança ali dentro de mim, sabe? Eu acho que tem dois movimentos, sabe, Márcio? Primeiro, que a gente tem nos últimos anos, a gente não pode esquecer das cotas. A gente não pode esquecer da importância que as cotas e uma quase democratização do ensino superior provocou nesse país. Por quê? Porque a gente deixou pessoas que nunca tiveram acesso à educação terem acesso à educação, ao ensino superior. E aí a gente, de alguma forma, a gente viu dentro das universidades pessoas que antes não chegariam dentro dessas universidades. Né? Eu falo isso, eu fui bolsista, eu sou bolsista na universidade. Né? E aí eu só consegui fazer um mestrado, e assim, porque eu tinha bolsa. E junto a mim, outros tantos alunos, sabe? Eu dei aula na Federal um período, e alunos que eram cotistas, sabe, Então eu acho que essas novas vozes, esses novos olhares, eles são importantes e eles vão transformar um pouco. Eu tinha alunos que eram extremamente incomodados com a forma como se pensava a arquitetura, e aí traz uma nova voz para a arquitetura. Então, eu acho que a gente tem esse movimento de democratização da educação que aconteceu nos últimos anos e que nesse momento está sendo completamente desmontado e que é importante a gente jogar a luz sobre isso, porque, né, era uma possibilidade. Isso é um lado, né, essa democratização e esse acesso que se teve à educação superior nos últimos anos e que está acabando. Do outro lado, a gente tem novos professores que vão entrar nessas universidades. Né? Não falo somente eu, assim, mas a gente tem professores que vêm discutindo. Aqui apareceu o Juliano, que falou ali atrás. Juliano é meu chefe. São pessoas que estão aí, que estão discutindo, e que estão olhando para a cidade de uma outra forma, e que está ensinando a cidade, que está pensando a cidade numa outra perspectiva, sabe? Então eu acho que assim, tem esperança. Vem coisa boa daí. Eu espero muito, eu espero que os meus alunos consigam olhar para a cidade de uma forma mais crítica. E olhando de uma forma mais crítica, que consiga enxergar isso com incômodo, sabe? Que olhe para aquilo e que entenda o seu papel, a sua função social como arquiteto nessa sociedade. E que aí, repensando essa forma, que a gente consiga cada vez mais pensar e trazer cidades mais justas. É um processo, não é fácil. Mas eu acredito que esse movimento que vem acontecendo nos últimos anos, ele traz um resultado importante
E ele traz discussões muito importantes. Vejo com esperança. A gente tem que se agarrar às pequenas esperanças nesse momento, assim, né? Então, eu acho que tem esse lado aí, tem essa possibilidade, sabe, Márcio? É isso. A gente tem menos de 5 minutos. Né, não vou. Eu também. Estamos todos muito cansados, né? Porque nossa vida online, né? Mas eu acho que eu queria finalizar, Mayara, assim, além de te agradecer imensamente, né? Você sabe disso, sobre essa questão das reticências no direito, né? Então, eu acho que, assim, o direito à cidade, ele é um combo, né? Ele significa muita coisa. Né? E qual é esse combo, assim, para a gente finalizar, assim, que você colocaria agora como saída? Eu acho que é o coletivo, é pensar coletivamente, dar voz às pessoas que historicamente foram negligenciadas e obscurecidas, a gente trazer à superfície as discussões de habitação, saneamento básico, de transporte público, né, saúde pública, a gente movimentar essas discussões, mas principalmente a gente repensar e a gente difundir essas discussões nos mais variados lugares, sabe? Eu acho que essas são as urgências, assim, principalmente pensar coletivamente nessa saída, sabe, Márcio? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Sim. Querida, obrigado, viu? Eu que Acho agradeço. que é claro que assim o tempo é pouco, mas eu acho que o Thiago está mandando um recadinho. O Thiago é um amigo de Bauru, ó, que os alunos nunca se esqueçam de suas origens. É verdade, Thiago. Sim. E é isso que a Mayara estava dizendo, né? As cotas, elas trouxe isso, né? Olha, você se forma e você vai lutar de novo por aquilo que te faltou, né? Sim. Obrigado, viu, querida? Eu que Em agradeço. nome da escola aberta no Galpão, da Cris, de todo o coletivo, né, que faz parte, queria agradecer a Isa por esse mês, né, que deu toda a assistência, a minha não destreza na tecnologia. E a gente teremos outros momentos, dobradinhos, tá? Pode Sim, aguardar. teremos. Muito obrigado Tchau, muito mesmo. obrigada, viu? Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Super beijo, estamos com saudade. Eu também. Tchau.